em nossos corações o Senhor. E se nós não praticamos o que o mundo pratica aí fora, não é porque somos melhores do que ninguém, mas é porque a sua misericórdia nos alcançou. Então eu aprendi algo qual eu costumo dizer: não tenho nada a reclamar, só tenho a agradecer. Amém? Abram suas Bíblias no livro messiânico segundo escreveu Isaías, capítulo de número 49, versículo 14 e 15. Livro de Isaías, capítulo 49, nos versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não esquecerei de ti. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia! Deus. Aleluia! Aleluia! O profeta Isaías, ao receber uma visão do Senhor, no qual vivia há um tempo até um pouco parecido com o de hoje, porém algumas diferenças, mas em uma situação difícil, É verdade, aleluia. o qual o povo de Deus ele se perguntava: o Senhor já se esqueceu de nós? Será que Ele não lembra mais de nós? Será que nós existimos ainda para Deus? E por causa das lutas e das tribulações, às vezes fazemos perguntas ao Senhor, Meu Deus. e às vezes desacreditamos até da sua promessa em nossas vidas, porque às vezes o campo de batalha ele está vindo de uma maneira que aos nossos olhos não temos capacidade de suportar de pé toda aquela batalha. Aleluia, meu Deus. E por causa de opressões na nossa própria mente, começamos a entender e acreditar que estamos esquecidos, não só dos homens ou da nossa família, mas também do Criador. Hoje estávamos conversando, eu e um colega, acerca desse rapaz que se jogou, e ele disse assim para mim, me fez uma pergunta: o que é que faz um homem ou uma mulher se suicidar? Eu disse: primeiro, a falta de Jesus na sua vida. Aleluia. Segundo, a opressão do que ele está vivendo, seja no lado financeiro, amoroso ou familiar. Por quê? Porque nós que servimos a Cristo, temos homens e mulheres da Bíblia, vemos histórias do qual eles passaram por coisas bem piores e conseguiram vencer. Eu e você, quantas coisas já passamos nessa terra e conseguimos vencer? Meu Deus, é verdade. Por quê? Porque Jesus que habita em nós, Aleluia. e é Ele que nos sustenta. Mas quando um homem ou uma mulher
nós temos de falar, esse respaldo em que nós temos de sentir, esse respaldo em que nós temos de conversar, dialogar e ouvi-lo, quando este homem ou esta mulher lá fora, ele não tem esta comunhão como nós temos, Meu Deus. ele fica com um vazio no seu coração. E aí, quando as lutas vêm, o Senhor que nos sustenta, Ele não tem forças, Ele não tem sabedoria para lidar com esses problemas. Aleluia, meu Deus. Infelizmente, eles escolhem o caminho do suicídio. E por não ter Deus no coração, por não saber agir em situações difíceis, Meu Senhor. Aleluia. a tragédia vem É verdade, meu Senhor. e toma conta, não só daquela pessoa, mas também consegue destruir famílias. Aleluia. O versículo qual eu li hoje é feita primeiro uma afirmação, o qual dizendo que Deus o esqueceu, Meu Deus. porém Deus já usa o profeta para lhe fazer uma pergunta, em cima da pergunta, eis a resposta. Aleluia. Quando falamos das maravilhas de Deus, nós poderíamos passar aqui a noite toda lendo e esmiuçando o que a Bíblia nos mostra, Aleluia. segundo o poder da mão de Deus. Aleluia. No livro de Êxodo, no capítulo 16, versículo 1 e 3, nos conta algo da parte do Senhor, com o povo o qual estava escravo de Faraó há mais de 400 anos, porém, nós conhecemos a história, o qual Deus levanta Moisés para tirar aquele povo do Egito e levar para uma terra que o próprio Senhor tinha lhe prometido. O interessante é que já tinha hora, dia, tudo estava marcado e tempo determinado o qual o povo iria caminhar até chegar à terra prometida. Aleluia. E a Bíblia nos mostra que 40 dias seria suficiente para todo esse povo atravessar e chegar ao local qual Deus o prometeu. Mas nós somos humanos e sabemos o qual somos tão falhos, sabemos o qual pecamos todos os dias. E aqui vamos ler um pouquinho e entender o porquê às vezes passamos por tantas tribulações, por tantos momentos difíceis, e às vezes ficamos nos perguntando, mesmo tendo a resposta em nossas mãos. Meu Deus. A Bíblia diz no capítulo 16, e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Versículo 3: e os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão. Meu Deus. O mesmo povo qual estava sendo escravizado
escravizado no Egito, é o mesmo que está falando essas coisas a Moisés e a Arão, os quais foram levantados para ajudá-los a ser resgatados de uma prisão, o qual os seus bisavós, avós e pais já tinham passado e sofrido, e agora eles estavam vivendo essa prisão, e Deus os tirou de lá. Mas só que, por falta de algumas coisas, no seu tempo, no tempo deles, não no tempo de Deus, eles começaram a entender que tinham direito de murmurar. Aleluia! E aí, o que falar acerca de um povo como esse? Que viu uma geração sendo destruída nas mãos de um tirano, o qual regia com mão de ferro toda a sua parentela, todos aqueles que tinham seu sangue da mesma raiz. Todos os israelitas que passaram pela mão de Faraó sofreram. Eles agora foram libertos, estão andando no deserto a caminho da vitória. Porém, no meio do deserto há alguns obstáculos, e no primeiro eles começaram a murmurar contra Deus. Meu Deus! Mas ficou só por aí? Não. No mesmo capítulo, versículo 11 ao versículo 12, olha o que o Senhor faz. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia! Sem merecer, Sem merecer. e só murmurando. Mesmo assim, a misericórdia do Senhor chega até o povo, e Deus diz: eu vou dar. Mas Deus está dando porque não é porque eles pediram, é porque Deus é misericordioso e viu a falta de paciência, de sabedoria daquele povo, a ignorância de reclamar de um Deus o qual nunca deixou faltar nada, e Deus vai e abençoa o povo. Aleluia! Só que em Êxodo 17, versículo 2 e 3, diz assim: então contendeu o povo com Moisés de novo, e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Porque tentas ao Senhor. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: porque nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado. Mais uma vez o povo se lembrando do passado. Deus resgata o povo do sofrimento, e na primeira luta o povo começa a se lembrar do seu passado, do que vivia, do que tinha. Porque na hora que está passando pela luta, na presença do Senhor, aquilo que para eles era pouco se torna até muito. Porque no Egito eles murmuravam do que sofria e do que comia. No deserto ele murmura porque não tem aquilo que eles reclamavam lá atrás. Olha como o homem ele é ingrato. Nós reclamamos da nossa situação quando estamos no mundo. Senhor, por que eu sofro tanto? Por que isso acontece comigo? Por que minha casa está desse jeito? Aí nós aceitamos ao Senhor, o Senhor nos escolhe e nos tira de uma vida de pecado. E aí quando a luta vem, nós falamos: meu Deus,
Eu era feliz e não sabia. Meu Deus. Eu vivia melhor antes do que agora. E não conseguimos entender nem assimilar que essa trajetória que o Senhor está permitindo que nós venhamos caminhar é apenas para o nosso crescimento, para a nossa mudança. É algo que está nos peneirando e tirando tudo aquilo que era ruim. É nessas lutas que o nosso eu vai cair por terra. Porque se não passarmos por ela, como é que vamos ensinar aqueles que estão passando agora? Como é que vamos dizer, tenha paciência e bom ânimo, se nós não temos, se nós não tínhamos, não temos como dar o que não temos para dar, só damos o que temos. Não tenho eu como dar um copo de água se o copo estiver vazio. Eu tenho que ter para dar. E aquele povo mais uma vez murmurou. Só que chegou um momento com Moisés precisou clamar pelo aquele povo, porque o povo ele vivia de uma maneira o qual parecia não ter freios, nem para suas atitudes, nem para suas palavras. Aleluia. E em Êxodo 17 ainda, no versículo 4, Moisés vai até ao Senhor e diz assim: e clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Meu Deus. Imagine a maneira que estava aquele povo por falta de água. Moisés já estava preocupado, entendendo que poderia ser até morto, porque o povo já estava irado, o povo estava cego, o povo não sabia como pedir, mas exigia o que é que era para acontecer. O povo não tinha respaldo nenhum espiritual, porém eles acreditavam que poderia mandar e acreditava que tudo que eles falassem iria acontecer no tempo dele, sendo que Deus tinha tirado o povo do Egito, mas iria garantir tudo que eles iriam passar no deserto, porque Deus não tirou aquele povo do Egito para que matasse no deserto. Aleluia. Deus não nos tirou do mundo para nos matar na presença dele, porque o deserto é onde está a presença dele. Só que o povo ainda não estava entendendo. Por quê? Porque para chegar à presença do Senhor é necessário tirarmos algo de nós que estava lá no Egito. Só que o povo estava sendo doloroso para aquele povo, porque eles estavam acostumados com as práticas e a convivência do Egito. É verdade. No livro de Êxodo, um pouco mais lá na frente, eu vou adiantar por causa do horário, no capítulo 32, Deus fala algo a Moisés, diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Glória a Deus, aleluia. Moisés subiu ao deserto para falar com Deus acerca não do próprio Moisés, mas sim do povo, porque a preocupação de Moisés era mais com o povo do que com ele mesmo. Só que, faltando um dia para Moisés voltar, o povo entendeu que já estava demorando demais e chamou Arão, seu irmão, e disse: olha, nós não vemos esse Deus que nos tirou do Egito. Moisés, o qual era a linha de frente que nos tirou de cá, subiu
subiu para o monte, até agora não desceu, não sabemos nem se ele está vivo. Então vamos fazer o seguinte, Arão. Começa a fazer deuses aí, para que nós venhamos acompanhar nessa trajetória. Um Deus qual nós podemos ver, tocar e adorar. Meu Deus. Porque sobre Moisés, este homem aí que nos tirou do Egito, nem sabemos o que aconteceu com ele. Eles já estavam de uma maneira como até o nome de Moisés citar, ele falava, este homem aí que nos tirou do Egito, não sabemos nem o que sucedeu com ele lá, porque já está demorando demais, porque o povo queria tudo no momento dele. Só que Deus não deixa o homem de Deus iludido. Quando nós servimos a Deus com fidelidade, Ele tem o prazer de abrir a nossa visão. Aleluia! E nos mostrar o que está acontecendo. Aleluia. Enquanto lá fora o povo está mexendo os pauzinhos e está pensando que está fazendo algo para nos pegar de surpresa, aleluia, Deus, Ele abre a nossa visão, nos mostra bem antes e nos ensina a como agir na situação. Aleluia! Ainda em Êxodo 32, só que no versículo do 7 ao 10, olha o que Deus fala a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Olha que antes o povo disse o que? Aquele homem que nos tirou do Egito. Deus aqui ele tem prazer de falar a Moisés e dar a responsabilidade a ele. O teu povo não é mais de Deus. Deus começa a se afastar daquele povo. Aquele povo que você tirou do Egito, olha, no 8, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram. Olha o que Deus está falando do povo. E veja a importância temos de adorar a Ele, porque Ele tem ciúme de nós. Ele nos fez para nós adorarmos apenas a Ele. E olha que Ele não está falando apenas do que o povo fez, um bezerro, nem porque está apenas adorando, mas Deus ele teve o prazer de mostrar a Moisés o que o povo tinha feito. O que só é feito a Deus, ele fez ao bezerro, que se inclinou ao bezerro. E sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado, de que? Um povo de coração duro, um povo que não tem a mente aberta para Deus, um povo que se fechou para a verdade. Aleluia! O 10, agora pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Meu Deus! Olha o que Deus está falando para Moisés. Permita que agora eu mate a todos, mas não se preocupa, de você eu vou fazer uma grande nação. Vai vir só de você, mas eu não quero que venha de nenhum deles. Meu Deus! Deus está pedindo a Moisés para matar todos aqueles que ele tirou do Egito. Por quê? Porque os seus pecados já estavam desagradando tanto a Deus que para ele não tinha mais solução aquele povo. Era só eliminar eles da terra. Versículo 11. Agora Moisés vai ter um particular com Deus. Eita, meu Deus, mas fiel. Olha o que Moisés fala com Deus. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, porque
se acende o teu furor contra o teu povo. Olha que interessante, Moisés já está pegando o povo e dizendo que é de Deus. O mesmo povo que Deus disse é teu. Aí Moisés diz: não, Senhor, é teu. Moisés está tentando de uma forma ou de outra, levar de volta o povo a Deus, mesmo o povo tendo pecado. Moisés crê ainda que aquele povo Aleluia! ao Senhor. E com sabedoria, porque Moisés era um cara muito sábio. Se nós vermos os diálogos de Moisés com Deus, nós ficamos até abismados com tamanha habilidade nas palavras. Ele não falava por falar, e ele parecia conhecer Deus tão intimamente, que ele não falava abobrinhas, não. As conversas de Moisés com Deus era de um homem que conhecia com quem estava falando. E agora o que ele fala: o teu povo, que tu tirastes da terra do Egito, com grande força e com forte mão. Ele aqui já faz o que? Ele já exalta o que Deus fez na vida daquele povo lá no Egito. Versículo 12: porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Meu Deus! Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o povo. Moisés está pedindo para Deus se arrepender do que falou. Meu Deus! E se arrepender do que pensou em fazer. Meu Deus! Olha a intimidade que tinha Moisés com Deus. Senhor, ele primeiro dava exemplo do que iriam falar. É a preocupação que nós temos que ter na nossa caminhada. O que é que vão falar de nós? O que é que vão falar os nossos vizinhos? Será que vão falar coisas boas pelo que estamos fazendo? Se vivemos o correto, amém, deixa falar o que for. Mas se fazemos algo de errado, o que é que eles vão falar? E depois ele diz: Senhor, se arrepende disso que o Senhor está falando. Se arrepende do que o Senhor quer fazer com esse povo. Moisés falando a Deus. E no 13 ele diz assim: lembra-te de Abraão, Isaque e de Israel, que era Jacó, teus servos, aos quais por ti mesmo tendes jurado, e lhe dissestes: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei a vossa semente toda esta terra. De que tenho dito, para que a possua por herança eternamente. Aleluia! Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Meu Deus! O diálogo de Moisés foi de tamanha grandeza que Deus falou e pensou e disse assim: meu servo tem razão. Meu Deus! Ele conseguiu me convencer. Meu Deus! Porque a palavra do Senhor diz o quê? Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Amém? Mas o contexto de tudo nos mostra que como é que o homem se arrepende? Deus não é homem para que se arrependa como filho do homem. O arrependimento do homem é por qualquer coisa. Eu me arrependo porque eu botei água nesse copo. Eu me arrependo porque não coloquei isso aqui e ali. Os nossos arrependimentos são por coisas que não têm objetivo. Mas para Deus se arrepender, é necessário ele entender que vale a pena o arrependimento dele acontecer. Aleluia! Porque nós vamos ver várias vezes Deus falando que se arrependeu, mas porque tinha justificativa o seu arrependimento. Então não é como do filho do homem que somos nós, é diferente, mas ele se arrepende. Assim como Deus se arrependeu de ter feito a humanidade pelo fato dos seus pecados serem grandes,
assim como ele se arrependeu com o rei, o qual ele disse: Isaías vai lá e diz que ele vai morrer, que ele põe a tua casa em ordem. Mas quando aquele rei começou a conversar na sua humilhação e dizer: Senhor, lembra daquele tempo que eu era fiel, Deus entendeu que aquele tempo era suficiente para dar mais 15 anos a ele. Então tinha um propósito no seu arrependimento. E Deus, por mais uma vez, mostra compaixão àquele povo. Aleluia! Só que mesmo ministrando a essa passagem para encerrar, Glória a Deus, aleluia! às vezes nos vimos na situação desse povo. Por quê? Porque murmuramos de barriga cheia, reclamamos porque as coisas não acontecem no nosso tempo, e às vezes maldizemos de uma maneira como nós não percebemos e acabamos atingindo até a Deus com as nossas palavras. E às vezes ficamos nos perguntando por que Deus está tão distante de nós, porque as coisas só acontecem de maneiras erradas, e percebemos que não é porque estamos passando por uma prova, mas é por nossas atitudes mesmo. Isaías 59, versículo 1 até o 4, nos dá uma resposta. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Meu Deus! Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Meu Deus, aleluia! São essas coisas que têm nos afastado do Senhor, porque temos tempo, temos até coragem, temos tudo para fazer o certo e o correto, mas sempre escolhemos fazer o errado. Podemos falar o bem, mas preferimos falar o mal. E são essas coisas que têm nos afastado, são essas coisas que têm feito Deus deixar um pouco de olhar para a terra e ter permitido coisas acontecerem. E às vezes nos perguntando por que isso está acontecendo. Será que é culpa de A? Será que é culpa de B? E quando caímos a ficha, vemos que a culpa é nossa, porque reclamamos, murmuramos, e quando não vimos Deus agir, queremos agir com as nossas próprias mãos, fazendo deuses, não como estátua, mas entendendo que homens e mulheres podem mudar o nosso quadro. Começamos a passar os nossos problemas para pessoas e não estamos vendo que estamos idolatrando aqueles que não era para ser idolatrado. O qual, o único que pode sim se levantar e nos tirar dessa situação é apenas um, o Senhor Jesus. Ele que tem que ser o nosso único alvo. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia! 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 Deus! Glória a Deus! Dona Vanora, chega aqui.